Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um vídeo extra. Como sempre, todo vídeo extra nós vamos pegar e fazer uma retrospectiva do que aconteceu na última semana, tá? E aqui nós, dentro de uma filosofia universalista, nós não somos dono da verdade. A gente pega tudo quanto que é informação e fazemos as nossas devidas análises e estudos dentro de si. Cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua única forma de ver a situação. Então não precisa ficar querendo convencer o próximo. Isso é do maternal, tá? Aqui, se você segue a linha do maternal, do jacarezinho, procura outro canal. Aqui é nível superior de evolução espiritual. Então, segure o ego, segure o jacaré dentro de si, pois aqui não é lugar para tal. Dado o recado, vamos começar a falar sobre o que aconteceu nesses últimos 7 dias e no fim nós vamos falar sobre assuntos espirituais. Tem recado do espiritual dessa vez. Demora, às vezes leva mês, mas quando vem coisas para a gente prestar atenção e tomar muito cuidado. Inclusive vou dar testemunho meu aí para vocês. Essa semana saiu uma notícia no jornal falando sobre a seca no Rio Grande do Sul, sendo a maior dos últimos 70 anos. A seca está tão grande lá, mas está tão gigantesca, está tão assim absurda, que bateu o recorde de tempo que jamais visto. Ou seja, de fato, o clima está muito diferente. Agora, vocês podem ter um pouquinho de certeza de uma coisa, pelo menos foi o que eu escutei do espiritual. Vai voltar a chover um pouquinho aí. Então, o que vai calentar um pouquinho o coração de vocês é que não vai mais perdurar por tanto tempo essa quantidade de seca que está tendo. Faz parte, é os extremos. Muita chuva, muita seca. O problema é que os bichinhos ficam com sede, as plantas vão morrendo, os animais passam dificuldades, os seres humanos não tem mais de onde ficar tirando água. Então são situações bem delicadas e que, se Deus quiser, pelo que passou, vai se mudar essa situação de altíssima seca. Saiu outra nota no jornal, nos jornais por aí, né? Falando sobre geleiras do planeta possuem menos gelo do que se pensava. Saiu essa nota e eles já começaram a alterar e mudar todas as teorias deles. Não sei se vocês lembram, uns 5 anos atrás, era assim: vai derreter as geleiras, vai subir os oceanos 2 metros, 5 metros, não sei quantos metros. E agora sai uma outra nota falando que não era bem aquilo, que eles não sabiam que tinha pouco gelo. Meus queridos, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Lá naquela época, você sabe como é que saía as notas? O cientista falou. O cientista disse. O cientista revelou. E foi tamanho tal que chegou a fazer reuniões e cúpulas planetárias por causa de gelo, por causa da inundação que ia ter, porque não sei do que. E nós da espiritualidade falando assim: entra por aqui e sai por aqui, porque o espiritual não confirma. E o espiritual não confirma, mas do outro lado eram os cientistas. Aí eles vêm e criam uma outra teoria. É isso que vocês têm que entender. Cientista que gera teoria, meus filhos, manda catar coquinho lá nos quintos da Jororoba. Cientista que me dá fórmula e prova a existência de XY, esse daí, filho, esse daí é os caras.
Agora um monte de Zezinho da esquina, xarope da cabeça, pegar e não ver nenhum espírito querer acertar coisa do futuro. Meus filhos, eu tô para ver até hoje nessa vida um que não tenha contato espiritual que consiga de fato ver e revelar e falar de fato o que vai acontecer no futuro. Você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode ter o que for. Só aqueles que têm comunhão com Deus conseguem de fato saber as coisas futuras de Deus. Quer acreditar? Problema é teu. Não quer também? Problema é teu. Aqui nós não somos o dono da verdade. A única coisa que eu estou falando para vocês, reflitam. Porque o que eu estou escutando agora virou onda. Agora a moda é cientista, 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 cientista. Rapaz, eu queria pegar pelo menos os nomes de uns 10 cientistas para mim rezar, acender uma vela para ele e falar assim, deixa eu adorar aqui você, porque você se transformou no novo Deus, pelo amor, pela lá, Deus fica pro canto aí, vamos rezar, ajoelhar na frente do cientista, porque agora virou tudo Deus. Inclusive, eu estou vendo um monte de linha de físicos falando que nós não podemos usar o termo quântico. Mas, meu querido, procura saber, você que é de física, você que é um físico, procura saber o nome energia. Da onde que veio? Veio de quem descobriu energia ou veio lá de mais de 2.000 anos, 4.000 anos atrás? E vocês usaram o termo que a espiritualidade criou e gerou. Então, vá com muita calma, alegando a gente que a gente não sabe o que faz. Porque até o dia que vocês descobrirem de fato uma fórmula da quântica, for exato a quântica, ela continua sendo mirabolâncias, coisas, fenômenos mágicos de laboratório. Quando o salto quântico saiu de um lugar e o outro sem explicação, sem saber como que pôde fazer tal coisa, continua sendo mágica. Você pode falar assim, onde se viu falar mágica? Lê no dicionário o significado. Algo sem explicação. Poderes sem explicação. Muita calma nessa hora, viu, gente? Eu tô avisando porque a pedra do tropeço tá aí. Cai quem quer. Essa semana o vulcão Ebeco entrou em erupção também na Rússia. Ele parecia um jato assim, ó, furando o gelo, subindo uma labareda para cima, assim, uma fumaceira toda grande. Pequenininho, vulcãozinho pequenininho, mas que saiu, saiu. Vamos falar mais uma coisa da comunidade? Vamos. Comunidade científica debate a existência da alma no ser humano. Eu acho lindo, eu acho bonito, eu acho que é importante acontecer isso. Só que é o seguinte, uma comunidade científica, ela vai ter coragem e capacidade de pegar médiums que de fato veem espíritos. Ela vai ter capacidade de pegar exemplos como o do Chico Xavier, que via espírito, conversava com o espírito, provou que via espírito, e vai falar amém e respeitar o homem, ou vão continuar se dando uma de ateu, falando que Deus não existe, que o espírito não existe, que nada existe, que não tem nada com nada, que nós vamos fazendo porque nós somos comunidade científica. Meus queridos, presta atenção numa coisa. Ciência significa estudar coisas e não desmerecer as religiões, desmerecer todo o conhecimento e toda a verdade que nós temos, porque nós temos verdades. O livro do Kardec é uma verdade. A Bíblia Sagrada é uma verdade. Agora, se você não tem a capacidade de pegar, a humildade de pegar e ler e ver que aconteceu coisas do passado, que de pouquinho em pouquinho são provados, pouquinho em pouquinho, o problema não é meu, o problema é teu.
Se você não tem esse despertar no seu cérebro, isso é um problema seu. Eu só vou falar uma coisa para você. Cuidado, porque o dia que aconteceu o que acontece com todo mundo, que é o desencarne, não vai chorar as pitangas. Porque aí vai aparecer meia dúzia correndo e falando, mas eu não sabia agora. Pois é. Então, siga o processo universalista que nós seguimos. Se você não acredita, não jogue fora. Coloque como possibilidade em cima da mesa. Eu não acredito em Deus, mas pode existir. Eu não acredito em espírito, mas pode existir. Eu não acredito na Bíblia, mas pode ser tudo verdade. Eu não acredito, sei lá, em milagre, mas pode acontecer. Se não levar esse princípio de intolerância, aliás, de tolerância, se ficar trazendo a intolerância, é problema, hein? Cuidado, hein? Menos ego, menos ser Deus dos humanos. Deus é Deus. E os humanos estão jogando Deus no lixo dia após dia. Eu só estou vendo isso. O espiritual está vindo e falando para mim, Ricardo, esse povo está brincando. Esse povo está brincando. Eu vou te mostrar umas coisas. Ele mostrou algumas coisas. E eu vou falar sobre isso daí com vocês no final do vídeo. Atenção, hein, gente? 6 em cada 7 pessoas no mundo não se sente segura, aponta a ONU. 6 em cada 7 não se sente seguro. Nós estamos falando de uma proporção gigantesca. Os seres humanos não se sentem seguros em lugar nenhum do mundo. Isso, essa falta de segurança, sabe o que ela gera? Medo. Medo gera energia que alimenta e sustenta as trevas. Ou os seres humanos param de ficar passando a mão na cabeça de gente demoníaca, de gente que não presta, ou nós vamos pagar consequências seríssimas, jamais vistas. Ou os seres humanos param de ficar soltando Barrabás e mandando para a crucificação Jesus, ou a humanidade vai pagar de forma seríssima. O espiritual já alertou lá atrás. A primeira é uma coisa, a segunda é outra coisa, a terceira sai de baixo, em tudo. Não brinquemos mais de amarelinha. A coisa está funilando. O tempo está curto. Quer acreditar? Pois bem, não quer? Faz entrar por aqui e sair por aqui. O problema é teu, não meu. Irã apresenta míssil longo alcance em meio à negociação nuclear. O Irã, em vez de pegar e ser seguro, o que está acontecendo? Coreia do Norte pega e solta mísseis com capacidades nucleares. O Irã agora pega e apresenta um míssil com capacidade nuclear e que consegue alcançar o território de Israel e do Oriente Médio inteirinho. E as pessoas acham que está tudo lindo, maravilhoso, tudo tranquilo, que não tem problema nenhum. E aí, do outro lado, a gente vai vendo a situação, que é: Rússia envia 6 navios de guerra para o mesmo lugar, usado para invadir a Ucrânia em 2014. A Rússia já invadiu a Ucrânia em 2014. Então, se você está achando que por repetir a mesma notícia, isso aí já caiu em descrédito, que não vai acontecer mais nada, você se segura no sofá. Por quê? É exatamente isso que está acontecendo, inclusive com a espiritualidade. Vai se falando,
Vai se criando deuses cientistas humanos, vai se criando deuses políticos, vai se criando um monte de coisa. A hora que você menos perceber, Deus já não existe mais. E a hora que Deus pegar e sair, e ele pegar e falar assim: ah, é? Então vocês vão ver quem que é o Deus desse planeta. Que a minha ira caia sobre todos vocês. Aí, meus queridos, aí nós vamos gemer e urrar de dor, como diz a Bíblia. Brinca com qualquer coisa da sua vida, mas não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. As pessoas estão brincando de que Deus não existe, de que Deus já era e que as coisas... que se lasque. Não é assim, hein? Após reunião, Biden diz que Estados Unidos e Alemanha estão em sintonia contra a agressão da Rússia. E o povo não sabe nem se os americanos são bons, se a Rússia que é boa, se a China que é boa, quem que é boa, quem que é ruim. Tá tudo ruim, moço. Aqui é briga de jacaré. É um jacaré contra o outro. Aí saiu mais uma nota interessante. Sinal da CNN Internacional foi bloqueado na China durante uma matéria. Eles estavam lá falando: olha, tá essa atleta aqui, tenista, tal, não sei o que lá. Só que a China falou: não fala dela não, hein? Porque essa moça aí teve um caso aqui que nós temos que esconder ela daí. Começaram a falar, tiraram eles do ar. Se é que no Brasil é genocida, não sei o que, bolsocida, não sei o que, sida, não sei o que lá, não sei o que, tudo aquela loucura que o povo virou louco e saiu falando para tudo quanto que é coisa. Não lê nem dicionário para saber o que significa a palavra e sai falando e replicando. Eu vejo inclusive pessoas que negam Deus, negam Jesus. Essas pessoas são negacionistas. Não é. Olha o dicionário, moço. Vai procurar dicionário. Chama o tal. Minha avó falava: pai dos burros. Chama o pai dos burros. Que é o dicionário. É um nome vulgar que usavam antigamente. O povo só brincando. Em demonstração de unidade, Putin e o presidente Xi da China pedem à OTAN suspender a expansão. Ou seja, a novela continua, só que a novela não é só essa. A novela está sendo para estimular outros países. E tanto está dando certo que o Irã está tirando as asinhas de fora, Coreia do Norte está tirando as asinhas de fora, Iêmen está tirando as asinhas de fora, Síria está tirando as asinhas de fora e mais um monte de outros. O povo não está medindo as consequências. É o tal do chorar o leite derramado. Meus queridos, está tendo muitos espíritos densos soltos por aí. Muito. Já faz umas 2 semanas que eu tenho visto. Eu quis firmar mais para ver se era uma coisa momentânea, se era só meu, se era só algum ataque direto, alguma coisa comigo. Não é. É algo que está solto e está andando. Só que é o seguinte, eu sempre vi espíritos que parecem névoas, eles são escuros, pretos, parece uma névoa. Esses daqui que eu estou vendo, eles parecem um piche, eles são densos, eles chegam até a brilhar. E são ruins. E sabe o que eles fazem? Eles grudam na pessoa e consomem a pessoa. Só isso que faz? Não. Esses espíritos estão rodeando tudo e quanto que é lugar. Eles estão parecendo como se fossem carrapatos que entram e ficam ali e muitas vezes a pessoa nem percebe, acha que é natural. Eu tentei tirar com banho, não sai com banho, às vezes descarrego. Não está saindo com banho, descarrego.
Eu tentei tirar com apometria, saiu um pouquinho de apometria. Um pouquinho, desse tamanho aqui, ó. Tirou um pouquinho. É um piche de uma sujeira, é um espírito que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi esse tipo de espíritos soltos na minha vida. Eu não sei da onde surgiu esses demônios. Eu não sei o que são, da onde que são, como é que são. O que eu sei é que só ajuda espiritual está conseguindo tirar eles. Eu mesmo vou tirar, fazer uma apometria, ajuda, mas não resolve. Vou tomar um banho de descarrego, ajuda, mas não resolve. Vem um espírito e arranca tudo, faz as coisas, resolve. Só que tem um problema, eles continuam circulando, parecendo um chiclete voador. É ele ver você e grudar. Professor, mas será que se a gente vibrar positivo, será que se a gente vibrar coisas, será que... Pelo que eu entendi, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles vão pegar todas as pessoas boas, todas as pessoas que não têm problema nenhum, vão grudar nessas pessoas. E vão fazer com que essas pessoas que não têm problemas, essas pessoas que não têm problema nenhum, comecem a ter algum tipo de problema. Discórdia na família, briga, carro que quebra, coisa que faz, não sei o que quebra, internet para de funcionar, não sei o que lá, e ela vai perdendo aquela energia que ela tinha de paciência, e aquela energia vai ser totalmente dissimulada, e vai fazer baixar a frequência de todo mundo, no sentido frequência, no sentido de espiritualidade, de pensar coisas boas, e não de frequência de física, que eu não gosto que fique usando o termo errado, e eu mesmo estou usando aqui agora. Mas vamos lá. Então, meus queridos, muita atenção. Eu vou contar uma experiência de que eu tive, para vocês verem e classificarem, para vocês começarem a perceber o tamanho do demônio invisível que é, no mínimo, esse coronguinha. Olha só a situação. Essa camiseta aqui fica sempre muito coisa comigo. Olha só a situação. Essa camiseta tá parecendo eu tô parecendo um treco enfiado, uma criança enfiada na camiseta do papai. O tanto que eu emagreci nesses últimos 10 dias. Para vocês verem e perceberem que esse maldito desse bicho me pegou. Agora, as pessoas juram de pé junto que não foi o que eu tomei. Não foi. Juram de pé junto. Mas foi depois de 2 dias que comecei a desandar e virei uma porcaria. As pessoas juram de pé junto que não tem nada com o que a ver. Me dão testemunha. Dentro do grupo de moderação tem gente que tomou umas todas, tomou 3, tá indo pra quarta e tá fazendo festa, balada, vai não sei o que, vai capaz. Sim. Só que será que não tem reação nenhuma em um ou outro? Porque eu fazia 5 anos que não tinha uma gripe. Agora, meus queridos, eu estou acabado. Eu fico bem no período do dia, depois eu fico ruim. Do nada. Vou tomar banho, sair do banho, eu vou contar para você o que acontece comigo. Aí vocês pensam o que vocês quiserem. O que eu sei é que esse demônio desse bicho, ele acabou comigo. Agora, será que eu peguei? Porque eu vou falar um negócio para você. Eu abusava de tudo, eu não estava nem aí, arrancava negócio e saía para todo lugar. Nada. Me obrigaram, porque fiquei meio que obrigado, porque o governador daqui do estado de São Paulo é assim, viu? Cuidado, viu? Vocês gostam? Cuidado, hein? Vocês vão ver, o cara chega assim, eu tô mandando arma, senão você não pode entrar no negócio público, você não pode entrar no parque e tal, você não pode entrar não sei aonde, você não pode entrar não sei o que, seu filho tem que, vai pro conselho, vai não sei o que. Ditadura tá assim.
E o povo está achando bonito a falta de livre-arbítrio. E eu só olhando e observando as pessoas. Os sintomas que eu tive foi idêntico ao do meu irmão. O dia que ele ficou ruim é idêntico ao meu dia que eu fiquei ruim. Ele ficou antes porque ele tomou antes, ano passado. Eu fiquei agora porque eu tomei agora. Eu fiquei 2 dias depois, ele 2 dias depois de tomar. Não é, juram de pé junto. Meu amigo médico infectologista jura de pé junto que não é. A minha vontade é de pegar e falar assim, cara, você deve estar muito cego para não querer nem ouvir a possibilidade de poder ser. É muita ignorância, é muito Deus dentro de você para você achar que eu estou mentindo. Achar que não pode ser isso. Custa a gente pegar e falar, olha, tantos por cento da população está tendo reações braba mesmo. Mas pode não dar efeito nenhum lá na frente, pode não sei do que, ou também pode, né? As pessoas preferem pegar as verdades e esconder tudo. Vamos colocar, eu não estou dando a verdade absoluta, não estou dando meu veredicto, porque nem eu sei ainda. Eu só estou dando testemunho. Isso aqui é um testemunho do que aconteceu de fato comigo. Olha isso aqui, gente. Você falar que é normal? Eu em 10 dias, 10 quilos. É normal? Meus queridos, quer saber o pior disso tudo? Aonde eu quero chegar mesmo de fato? Nesses períodos que eu estive totalmente ruim, e eu conversando com meu irmão, conversando com outras pessoas, sintomas idênticos. Eu me vi numa situação onde eu estava tão ruim, que eu comecei a refletir falando assim, poxa, eu já fiz isso, acho que já tá bom, dá para deixar todo mundo aí. Acho que já dá para ir embora. Você tem noção disso? Veio isso na minha cabeça, do nada. Quando eu vi isso, eu falei assim, mas que é isso? Eu, inclusive, fechei acordo até com o espiritual que eu ia continuar e tudo mais. Que raio que é isso? Não, mas é... Não, sai de mim desse negócio da minha cabeça. Afeta até o espiritual. A gente perde até a vontade de fazer oração. É que eu sou muito de coisa, mas eu estava conversando com outras pessoas, eu diminuí um pouquinho, mas não parei. Isso tudo que está acontecendo, se você misturar o bichinho invisível, mais esses demônios que estão circulando, mais todas as coisas que está acontecendo, isso daí dá uma vitamina diabólica tão grossa, tão cheia de substância, que ela derruba o peão. Ela faz a crença da pessoa. Meus queridos, não é porque você não teve reação nenhuma que você pode pegar e ficar falando para todo mundo, não, vai, fecha os olhos e vai. Ó, seja prudente. Experimenta, moço. Se der um pouco de reação, aí você vai procurar um médico, conversa, ver o que é, o que deixa de ser. O espiritual, ele nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão. Toda essa experiência que eu estou tendo está sendo um belo de um estágio. Aí as pessoas pegam e perguntam, mas professor, o que seria esse estágio? Aí que está o tchan do negócio, que é onde eu quero fazer o desfecho. O espiritual já informou que vai ter um desencarne em massa inimaginável neste planeta. Eu vou repetir. Vai ter um desencarne em massa inimaginável.
E sabe qual é a minha preocupação? Fazer com que você ganhe mais meia dúzia de pontinhos, mas nem se for 2 pontinhos, porque vai que você vai passar raspando para entrar no céu. E chega bem na hora desses demônios pegar e colar na gente, que é justamente para tirar os 2 pontinhos. Eu estou desesperado e preocupado desses demônios tirarem os 2 pontinhos que as pessoas ganharam ao longo do tempo. Cuidado. Orar e vigiar e agora tem que ser coisa mais doida que pode ter. Se apeguem a Deus por todas as coisas. Mesmo você vendo que Deus está indo embora, que as coisas estão indo embora, se apega a Deus, pelo amor de Deus. A gente não sabe quem vai e quem fica. Mas pensa comigo, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que membros da sua família, pessoas próximas de você, vai partir, você faria um pedacinho desse para tentar ajudar essa pessoa a ter uma evolução um pouquinho maior, para conseguir um pontinho extra, para conseguir subir? Tenha esse tipo de pensamento. Faça o que você puder fazer para tentar ajudar as pessoas na sua evolução. Ah, mas a pessoa não quer me ouvir, a pessoa não vê as coisas, a pessoa não interessa, moço. Vai fazer a sua agricultura de Deus e para de ser fazendeiro de Lúcifer. Em vez de ser fazendeiro de Lúcifer, vai virar fazendeiro de Deus. Ah, mas não germinou, o problema é de Deus se ele vai jogar água ou não vai jogar água. Faz o seu papel. Leve consciência para as pessoas, tire as pessoas da hipnose. Tire as pessoas desse laço hipnótico demoníaco. Gente, aqui quem está vos falando é um irmão em desespero. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Eu não sou profeta, eu não sou o dono da verdade, não sou médico, não sou nada. Eu sou o Zezinho da esquina. Um espírito meia boca neste planeta, tentando fazer um pouquinho desse tamanho para ajudar Deus. Que Deus abençoe. Namastê.